Boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Uma ótima noite para você que está assistindo o nosso programa. Inclusive, esse aqui é o primeiro programa que a gente está fazendo durante a nossa fase de reforma do nosso estúdio. E você está assistindo esse programa que foi gravado com antecedência, mas nesse exato momento que você está assistindo, o nosso estúdio não está mais do jeito que você está vendo nesse episódio. Na primeira semana de agosto a gente vai ter um programa especial aí retornando com o nosso novo cenário, com câmera nova, com tudo muito novo, muito mais bonito ainda. Tudo isso, melhorias para vocês que assistem nosso No Ar Podcast. E hoje não poderia ser diferente o nosso bate-papo. A gente está recebendo pela terceira vez aqui no nosso podcast, né, Thalia? Dr. José Edmo, seja muito bem-vindo ao nosso No Ar Podcast. É uma satisfação, Thiago. Boa noite. Eu tô feliz de te receber aqui de novo. Né? Você fica. A gente tem uma certa amizade, né? Graças a Deus por isso. E por isso é uma alegria maior ainda em te receber aqui no nosso programa. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana sobre nutrição oncológica também, né? O Dr. José Edmo, que é nutricionista oncológico. E vai ser bem legal o nosso podcast de hoje, beleza? E eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do nosso programa No Ar Podcast, o SAF Assistencial, Free Online, também a Soneca Colchões, que são os nossos grandes parceiros aqui do nosso No Ar Podcast. Muito obrigado aí pela confiança depositada sempre aqui no nosso trabalho, beleza? E vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Edmo, eu quero saber, né, o que é a nutrição oncológica? Qual é o significado de nutrição oncológica? Só para a gente começar o nosso bate-papo e a gente entender qual é o seu trabalho. Então, Thiago, a nutrição oncológica ela tem como finalidade, né, nutrir o paciente quando ele recebe um diagnóstico de câncer. Certo. Tá? A nutrição em si, ela baseia no que o paciente vai estar recebendo para ter uma melhor qualidade de vida. Certo. Tá? A nutrição oncológica basicamente é isso. Sim. Tá? Sim. O caminho, o início é isso. Sim. Só que cada pessoa é uma pessoa, né? É repetitivo isso, mas porque é verdade. Cada um reage de uma maneira diferente. É um estudo do indivíduo, no caso. Sim. Né? A gente já teve aqui 2 episódios com você, um falando sobre ortomolecular, né? Que tá interligado também. Sim. E um como ter mais saúde, né? Como desenvolver saúde. E é interessante quando a gente entra nesses assuntos, por exemplo, que abordam o câncer, que a gente tem visto que tem aumentado muito o número de pessoas que tem o diagnóstico aí de câncer, seja qual ele for, né? Mas tem surgido, né? Nos homens ali, penso que o câncer de próstata tem se tornado mais comum e nas mulheres o câncer de mama. Existe uma explicação assim científica, algum estudo que mostre o porquê que está tendo esses casos, se está aumentando, ou é impressão nossa, porque antigamente a gente tinha menos acesso à informação, hoje a gente tem mais acesso? Como que está essa questão assim de descobrir mesmo, né, esses diagnósticos de câncer? Então, Thiago, não é impressão, não. O aumento de câncer tá assim, vou dizer para você, fora do controle, tá? Porque a medicina também, junto com o aumento do câncer, ela tem evoluído no tratamento. Certo. Tá? Hoje nós temos tratamento aí ainda em fase experimental, mas com resultados eficazes. Tá? E com isso, o que ocorreu? A medicina entendeu que o paciente não é só fazer o tratamento oncológico, seja ele químio, seja ele rádio, ou seja ele um cirúrgico. Tá? É também a forma com que ele está entendendo a questão do câncer e como ele está se alimentando e não comendo, como Certo. ele está se nutrindo. Tá? Então a medicina entendeu isso. E o que vem acontecendo? A gente tem visto aí números, assim, vamos colocar, alarmantes de câncer de pessoas que a gente entende que não deveria
estar com câncer, sendo diagnosticado com câncer. No caso, pessoas mais novas. Mais jovens, sim, sim. Tá? Que na realidade ninguém tem que ter câncer. Mas a gente está vendo que os diagnósticos sendo assim precoce. E sendo precoce, assusta, mas em contrapartida, a chance de cura é muito grande. Certo. Tá? Você pega aí pessoas muito jovens, com diversos. Hoje não tem hoje você não pode falar tipo. Nós temos aí, pela Organização Mundial de Saúde, os rankings, né? Mas o câncer, no geral, está em alta. Sim, sim. E acredito que existem fatores que acabam promovendo isso, né? Sim. O hábito de vida. Sim. Tipo, eu vou te uma experiência. A gente pega no consultório, às vezes o paciente fala assim: mas minha mãe viveu assim e não teve isso ou aquilo, tá? Só que as pessoas precisam entender que nós estamos numa sociedade de transformação, né? Hoje nós temos muito mais conservante nos alimentos, tá? Do que na minha época de jovem ou na época da minha mãe. Certo. Tá? Então, você tem hoje pessoas que descobre, que recebe o diagnóstico. Receber esse diagnóstico, claro, não é fácil, tá? Não é fácil, principalmente quando você fala de mulher, quando você fala do câncer de mama especificamente, porque vem na cabeça o terror da retirada da mama. Quase sempre isso é o que vai ocorrer, né? E o que acontece? Eu penso de que quando você recebe esse diagnóstico, não é um diagnóstico de morte. É um diagnóstico para você rever o seu conceito. Então, se você é fumante, tabagista, você vai parar. Minha mãe morreu fumando. Parabéns para ela. É a sua oportunidade de mudar a sua rota de vida. É a oportunidade que você tem, não talvez de receber a cura, mas de ter qualidade no seu tratamento. No tratamento que o médico vai propor a você e dar resultado. Tá? Não existe a possibilidade de você receber um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, e você fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Um fator muito que a gente vê nas redes sociais, vê na mídia, é a questão alimentar. Por isso, eu acho de extrema necessidade a consulta a um nutricionista oncológico. Tá? Porque você tem o nutricionista oncológico, ele está habilitado a interpretar os seus diagnósticos vindo do médico, os exames vindo do médico, né? Então ele está habilitado a interpretar, por exemplo, que tem pessoas que têm o câncer de mama, você sabe, não sei se você sabe, mas existe aí as categorias, né? E dentro das categorias, tem a quarta categoria, ela tem uma subdivisão. Tá? Dentro dessa subdivisão existe aí as porcentagens, e dentro dessas porcentagens existem os receptores. Então, por exemplo, tem pessoas que têm câncer de mama que ele tem mais receptividade no estrogênio, no progesterona. E aí o que o nutricionista oncológico, no meu caso eu estou falando de mim, o que eu tenho que fazer? Que nem todo mundo às vezes se formou, fez nutrição oncológica e não buscou especializar-se. Então, o que eu busco fazer? Bloquear, isolar aquela proteína ou aquele mineral ou aquela vitamina que vai fazer com que o progesterona se desenvolvesse.
Certo. Com isso, aumento as células tumorais. Por isso, a questão suplementar é muito importante. E, no caso, o paciente ele descobre isso como? Então, a medicina tradicional, quando ela faz o diagnóstico do paciente, ela já classifica, né? E aí são as etapas, né? Normalmente, exame feito ultrassom, mamografia, é feito biópsia. E aí, dentro desse conjunto de exame, né? O nutricionista habilitado, ele vai se debruçar em cima disso, por isso que cada um é um, não existe uma receita de bolo, não existe uma nutrição única para todo mundo. Sim. Tá? Ele vai se debruçar em cima desses exames e aí ele vai entender ali as classificações, tudo aquilo que o médico descreveu, e junto ele vai elaborar um cardápio, uma dieta, um suplemento para esse paciente. Perfeito. Então, acaba que isso é uma atividade multidisciplinar, né? A pessoa não consegue fazer isso sozinho ou com apenas uma área, um especialista. Ele precisa ter uma equipe ali que vai poder dar um direcionamento. Inclusive, essa questão nutricional também é extremamente importante, né? Porque eu lembro que no último episódio que nós tivemos, a gente até conversou sobre isso, que a pessoa quando está num tratamento de câncer, ela fica com uma aparência de muita fraqueza, né? Um tratamento que acaba que as pessoas têm uma queda de imunidade muito alta. E aí entra a questão da suplementação também, sim, né? Sim. Então, Tiago, quando você está no tratamento, o que ocorre? Quimioterapia, ela vai direto nas células tumorais, mas ela também pega as células boas. E nós somos ser vivo, né? Nós somos inteligentes. Mas a rádio, a químio, ela não é inteligente. Ela vai limpando tudo. Então, a suplementação ela vem exatamente para quê? Para que naquele que você fica no mínimo estabelecido aí que o nosso Criador se estabeleceu, tá? E a suplementação vem para te dar esse suporte. Com isso, com esse suporte, você tem a oportunidade, cada um é um, tá? Você tem a oportunidade de ter menos enjoo, ter menos reações adversas ao tratamento que foi te proposto pela medicina. Certo. E quando você falou que hoje é um grupo, são vários profissionais, eu até agradeço a Deus, sabe? Porque há uns anos atrás não era dessa forma, tá? Então as pessoas não tinham noção de que saía às vezes do diagnóstico, do tratamento, com a ideia, você pode comer tudo, você pode fazer tudo. Sim, você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém a fazer. Tá? Por quê? Evidente, se você tem uma célula tumoral que ela tem com a finalidade progesterona, você vai o quê? Você vai tentar se alimentar de algo que não desenvolva, não faça com que essa célula proceda, que essa célula aumente. Tá? Em contrapartida, você não tem como dizer para uma pessoa que não tem, às vezes, o mínimo de estrutura, não faça. Não coma. Então, você faz o quê? Você suplementa. Você trabalha uma suplementação. E que não é uma receitinha de bolo que está na internet. Né? Isso eu falo sempre. E, o que eu tenho observado bastante é que as pessoas têm recebido assim, um diagnóstico de câncer e pouquíssimas vezes eles têm levado esse diagnóstico com uma mudança de trajetória. Entendeu? Eles estão com, tipo assim, mantenha o mesmo posicionamento. E não é. A ideia, quando você recebe esse diagnóstico, você recebe essa informação do médico, a ideia é você mudar a sua rotina de vida.
para hábitos mais saudáveis, né? Praticar esportes, deixar de ter uma vida sedentária, a eliminação do açúcar, do refrigerante. Não que eles são, causadores, tá? Mas eles são os precursores, tá? Então a pessoa que já tem acaba estimulando mais ainda. Sim, sim. E aí existe, Tiago, uma grande, talvez um equívoco, que a pessoa pensa assim: eu tô com câncer, eu vou morrer mesmo, então eu vou fazer, eu não vou deixar de fazer, tá? Só que ele tem que entender que a morte para ele não é naquele momento. Que se fosse naquele momento, beleza, tranquilo. Não. A morte, ela é algo doloroso. Então, se você pode evitar essa dor, por que você vai promover essa dor? Mas, Edmund, como assim? Se você sabe que o açúcar é altamente inflamatório, o refrigerante é altamente inflamatório, qual a finalidade de você ter os dois na sua mesa? Nenhuma. O que isso vai te trazer de benefício para a sua saúde? É isso que você precisa pensar. Certo. Entende? Então, se eu sei que eu estou com câncer e o açúcar é inflamatório e a célula tumoral ela é derivado de inflamação do nosso organismo, eu não vou provocá-la. Eu vou evitar. Esse é o meu pensamento. Sim. Agora, eu não encontro isso aí na maioria das pessoas. Certo. Não, é interessante a gente ter esse pensamento de mudança de vida mesmo, né? De uma nova oportunidade também, né? É um recomeço. Eu acredito que, realmente, como você falou, não é fácil um diagnóstico, né, de câncer e tudo mais, mas eu penso que quando a pessoa joga a toalha e o psicológico dela também joga contra, a tendência é que o quadro se evolua até com uma certa rapidez. As pessoas que eu converso, que tiveram um posicionamento de, poxa, vou tentar enfrentar essa situação com bom humor, vou tentar enfrentar essa situação com mais leveza, a chance de cura até acaba aumentando, né? Eu acredito que o nosso psicológico comanda muito também como vai ser o resultado do tratamento. Então, Tiago, uma das coisas bem importantes de se dizer, de se falar dentro da multidisciplinaridade da oncologia é que o câncer ele não surge do nada. Certo. Tá? Para desenvolver câncer, existe toda uma rotina. Tá? Existe todo um comportamento. E um dos comportamentos estudados aí por Harvard, algumas universidades aí norte-americanas e conceituadas, é o fator espiritualidade. Então, se você tem o seu espírito elevado, se você acredita em Deus, é evidente que você vai se abalar, mas você vai ter um outro resultado no tratamento. Tá? Agora, é evidente que você recebeu um diagnóstico, você se entregou, a sua imunidade, quer dizer, a imunidade, os seus biomarcadores, né, fica, né, altos e baixos. Então você está triste, está isolado. A tendência é o quê? É você só desenvolver um estresse oxidativo e com isso a célula tumoral já está lá mutada, já existe, é se alimentar daquele estresse oxidativo ali e desenvolver outras situações, que na maioria das vezes as pessoas não morrem do câncer, morrem dos complicadores. Entendeu? Seria a metástase que o pessoal fala ou não? Não, às vezes pode ser, por exemplo, uma pneumonia pode ser o responsável. Mas por quê? Porque você está com
Com a célula tumoral, você está numa situação debilitada, e aí o que que acontece? Como que eu vou falar? Complicadores? Não, vem, né, essas doenças oportunistas, né, que são um resfriado, uma pneumonia, né, e aí acaba te levando a um quadro hospitalar, né, uma hospitalização, e aí você começa a desenvolver outras situações que não era do câncer em si. Sim. E sim outras situações que, volto a dizer, que a gente está falando de células, Sim. né? E a nutrição oncológica, ela tem por finalidade nutrir as células, promover uma alimentação saudável ao paciente que é portador do câncer. Perfeito. Voltando a falar sobre você, Edmond, por que você escolheu trabalhar com essa área? O que te encantou? Não sei se eu posso dizer essa palavra, mas o que te chamou a atenção para você escolher essa área da nutrição oncológica? Foi algo que aconteceu próximo de você? Algum caso que você falou assim, poxa, gostaria de ajudar nessa área? O que te motivou a ir para essa área? Então, Thiago, eu, né, fui para nutrição oncológica já na faculdade. A gente, Faculdade de nutrição mesmo? de nutrição. A gente tinha uma colega e que ela tinha uma doença rara, metabólica, e o que acontece? Ali a gente já começou a cada um se virar, porque ela era assim o chaveirinho da turma. Então todo mundo começou a se virar. Aí eu disse assim, olha, eu já tinha feito uma pós-graduação na área de alimentos e obesidade. Aí eu falei, eu vou me dedicar à oncologia. Porque o caso de fulano tem tudo a ver com células tumorais. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a ler muito, né? Fiz 2 pós ligada a essa área, com a finalidade de auxiliar. E dali eu comecei a ver outras pessoas, e aí isso serviu para minha família mesmo, também, graças a Deus. Que bom, que bom. Nesse tempo todo que você tem de nutricionista oncológico, assim, teve algum fato assim que você olhou e falou assim, poxa, isso daqui foi marcante para mim, isso daqui fez valer a pena essa área que eu escolhi? Tem algum caso assim que você olha e fala assim, poxa, isso daqui é algo que eu lembro e falo assim, poxa, vale a pena, eu escolhi a profissão certa. Tem um caso assim? Tem, Thiago, tem. Pior que tem. Eu tenho uma paciente que não é nem é da Bahia, essa paciente. E ela chegou para mim bem debilitada, tá? Na realidade, duas pacientes. Bahia e Rio. Câncer de mama. Uma mastectomizada, retirou a mama, freio geral. E a outra não retirou a mama. Tá? E elas chegaram para mim bem debilitada, sabe? Com a da Bahia, por exemplo, queimada, né? Porque a químio promoveu queimadura, a rádio que ela fez promoveu queimadura, e ela cheia de ferida, sabe? E ela falava para mim, magra, muito magra, e ela falava para mim assim, doutor, eu vou conseguir? Aí eu dizia a ela assim, só depende de você. É o que eu digo sempre aos meus pacientes. Só depende deles. 80% são eles. Porque o fato, você vai no consultório, Thiago, e você fica comigo ali 30 minutos, às vezes 20, às vezes até 1 hora. Mas quem está em casa é você. É você que tem que se disciplinar
que não pode, não deve e não vai fazer. Porque você pode tudo, mas nem tudo te convém. Entendeu? E o meu papel é 20%. É entender o seu caso e ver o melhor plano alimentar, o melhor projeto nutricional para você naquele momento. Tá? E o que aconteceu? Essa paciente, por exemplo, da Bahia, graças a Deus, ela está bem mesmo, muito bem. Não pretende fazer reconstrução da mama, mas está bem, voltou a ter peso, sabe? Hoje ela está fazendo... está na que a gente chama na área oncológica do paliativo, mas ela não tem, por exemplo, situações adversas como enjoo, náusea, queda de cabelo, feridas pelo corpo. Ela não tem isso. Graças a Deus. Graças a Deus, sabe? Então isso me leva a sentir que eu estou no caminho certo. Entendeu? Porque a gente só não faz a parte nutrição oncológica, a gente faz uma série de outros caminhos que combina, que são áreas afins. Entende? Que você precisa, de fato, estar estudando para suplementar aquele paciente. Sim, essa do Rio de Janeiro também, um caso, é parecido com essa da Bahia? Essa do Rio de Janeiro, o caso é parecidíssimo, tá? Ela é, inclusive, de Nova Iguaçu. E a diferença das duas é a idade, tá? E a de Nova Iguaçu não precisou tirar a mama. Certo. Graças a Deus. Certo. Entendeu? Certo. Mas também chegou bem debilitada, bem fraquinha e se alimentando de forma correta, se alimentando de forma orientada por mim enquanto profissional. Hoje ela está bem, está com 74 anos, né? E já tem um tempinho que ela está comigo, graças a Deus. Tá? Essa da Bahia tem 2 anos só, mas a do Rio é mais velha. Então são os 2 casos que me marcaram bastante no sentido de que eu pude fazer a minha missão. Certo. A nossa vida é uma missão, Tiago. Sabe? Você escolhe, ou você vai praticar o bem ou você vai praticar o mal. Simples assim. Sim. Tá? E dentro da minha profissão eu escolhi ajudar. Sim. E tenho, graças a Deus, cumprido essa etapa da minha vida. Certo. Né? Eu tenho crianças, sabe, que a gente consegue ajudar, a gente consegue a evolução, né? Porque dentro da nutrição, que é que você falou logo no início, que são vários profissionais. O que acontece? Há uns anos atrás, isso era linkado somente à medicina. Só o médico fazia, só o médico, né, atuava, médico prescrevia, né, dentro de uma área que talvez, não todos, mas talvez ele não conhecesse, que é a parte alimentar. Né? Então hoje eu trabalho com criança autista dentro da alimentação. Certo. Entendeu? Dentro da alimentação. E a gente tem tido ganhos. Sabe? Então você vê que a alimentação, ela é tudo. Sim. Ela é tudo. Ela é a forma correta. Claro que a gente tem o ideal, tá? E o real. Entendeu? Então por isso que eu falo que nós não somos uma receitinha de bolo. Cada um é um. Porque eu tenho o ideal para você. E eu tenho a sua realidade. Então eu preciso trabalhar dentro da sua realidade. Perfeito.
Nossa, e isso é interessantíssimo porque o que é possível nem sempre é o que seria ideal, mas Sim. a pessoa fazendo o que é possível já é alguma coisa, né? Sim. Então eu acho que isso, até pra galera que tá assistindo nosso podcast, é uma coisa que vale como lição realmente, né? Da gente conseguir fazer o que é possível. A gente tá falando aqui sobre depois que a pessoa já foi diagnosticada, mas as pessoas falam que o melhor remédio é a prevenção, né? No que tange a alimentação, existem fatores, por exemplo, a pessoa que está assistindo nosso podcast aqui, talvez ela tenha até um caso lá na família, algo do tipo que já teve uma situação de câncer. Ele precisa acender um alerta e alguns hábitos alimentares ou até de qualidade de vida mesmo que ele precisa já adquirir a partir de agora para que ele possa ter uma chance de não desenvolver um câncer lá na frente, por fatores genéticos ou até por fatores mesmo de hábitos ruins. Existe alguma dica que a gente possa seguir assim para poder ter uma qualidade de vida melhor e tentar evitar um câncer no futuro? Então, Thiago. Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Há 30 anos, nasci em Nova Friburgo uma ideia simples: cuidar de gente. O Grupo SAF cresceu, chegou a novas cidades e deixou em cada uma delas o que tem de mais valioso: a presença. Mais do que um plano, o SAF é a companhia, acolhimento que virou tradição. Mesmo falando sobre a perda, o que entregamos sempre foi vida, porque nunca deixamos de cuidar. Grupo SAF, há 30 anos cuidando de você. Olá, eu sou a doutora Fátima e no Momento de Saúde de hoje vamos falar sobre a saúde da mulher. Cada fase da saúde da mulher exige um olhar especial. Da adolescência à menopausa, os cuidados mudam, mas eles nunca devem parar. Consultas ginecológicas regulares, exames de rotina e atenção às mudanças do corpo são essenciais para a qualidade de vida. Na Climed Serrana, oferecemos um atendimento humanizado para todas as idades. Estamos localizados aqui em Conselheiro, na Rua Albertino Quadro Gama, número 108. Siga-nos no nosso Instagram, @ClimedSerrana, ou escaneie o QR Code na tela. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home, transformamos casa em lar. Então, Thiago, a melhor dica é a prevenção. Qual é a prevenção? Foi-se o tempo em que não se cuidava. Hoje se cuida. Tá? Então, o que eu quero dizer? O homem, ele é o provedor, mas ele precisa também se cuidar. Nós não temos carro. Sim. E nossos carros precisam de manutenção. É você olhar o carro, é você se ver. Então, a dica principal é a prevenção. Qual é a prevenção? No nosso caso, hoje, dos homens, o câncer de mama,
o câncer de próstata dispara. É um dos fatores responsáveis, inclusive, por morte. Né? E descoberto no início, tem chance de cura. Tá? Na mulher, o fator mama, câncer de mama. Né? Então, o autoexame. Né? No caso que tange a minha área, alimentos, evitar alimentos, né, tremendamente industrializados, né? Nós temos aí uma gordura que não é gordura, um óleo que não é óleo. A gente vem vendo aí algumas situações muito duvidosas, né, que a mídia tem colocado aí para todo mundo ver, fábricas sendo fechadas de produtos que às vezes você compra pensando que está comprando um produto e não é aquele produto. Tá? Nós estamos vivendo no mundo dos transgênicos. Então, eu não estou dizendo nada contra. Eu estou dizendo que é como você se deve comportar. Sim. Mas eu não posso comer uma pizza, eu não posso comer um hambúrguer. Não, você pode. Desde que você se cuide. Você tá? não pode fazer isso de uma rotina. Isso. Né? Isso não pode, não deve ser uma rotina. Se você se acha que é saudável... Agora, beleza. Agora, quando você já tem um diagnóstico de qualquer situação, aí que você não deve fazer mesmo. Entende? O adoçante, refrigerante, açúcar, eu não indico. Sim. Edmo, mas eu não consigo ficar sem. Sim, então a gente vai trabalhar aí um meio termo. Certo. Entende? Certo. Por isso a questão do profissional. Sim. Eu conheci uma pessoa uma vez que o almoço dela era salgado frito. Todo dia comia salgado frito na hora do almoço, na cantina. Aí eu falei, pô, mas o dinheiro que você gasta comprando um salgado, você botar um pouquinho mais, você compra uma marmita, né? Mas eu não consigo ficar sem, é mais fácil, é mais simples, é mais perto... Tudo acaba virando desculpa, né? Quando não era um salgado frito, era aquele hambúrguer de forno, né? Que o pessoal bota lá no micro-ondas, esquenta e come. Acaba que o grande vilão disso tudo não é nem o próprio alimento, é a sensação de facilidade. Porque fast food. A sensação de facilidade acaba sendo a grande questão, porque se a gente for parar para pensar, você vai saber falar isso melhor do que eu, você preparar um alimento saudável dá trabalho. Sim. Né? Não é rápido. Não é. Você precisa se programar para você fazer um alimento saudável, para você cozinhar uma carne, para você temperar essa carne, para você fazer, né, o cozimento ali de um aipim, né, do outro lado, do inhame também, né? Tudo isso, de uma certa forma, você precisa se programar para você conseguir. E realmente, você com o telefone na mão, manda um WhatsApp para uma lanchonete, em 20 minutos, meia hora, tá na tua casa, é só você abrir e comer. E isso é um grande vilão. Sim. Só que aí você tido, entre aspas, saudável, você ainda pode brincar. Agora, você que recebeu um diagnóstico, a pessoa que recebeu um diagnóstico, seja qual for, de qualquer doença, falo especificamente de câncer, mas qualquer outra, tá? Você não pode se dar esse luxo. Sim. Porque o diagnóstico veio para você parar e refletir e reprogramar a sua trajetória. Sim. Tá? Com melhorias. E melhorias começa no que você está comendo. Ou você está comendo, você está se alimentando, você está se nutrindo. O que você está fazendo da sua vida? Né? E a gente pega aí uma sociedade doente, tá? Doente em questões de fast foods. Tá? Por que não é recomendado? Eu não recomendo aos meus pacientes, porque existe toda uma trajetória para que você possa manter aquele alimento saudável, ou no mínimo com menos sódio possível, ou no mínimo menos saturado possível. Tá? Quando você vai fritar uma batata, você eleva a temperatura do óleo.
Você está saturando aquele alimento. Não estou aqui falando mal, estou dizendo o que eu faço com os meus pacientes, você está entendendo? Não existe essa possibilidade, doutor, deixa eu comer. Não existe. Não, você vai fazer na sua casa porque você não vai utilizar mais aquele óleo. Quantas vezes você usou aquele óleo para fritar batata? Quantas vezes ele foi elevado em altas temperaturas? Tá? Não é só o óleo, estou dando exemplo do óleo, mas são vários outros fatores. Sim. Nesse sentido, a Airfry, ela é um bom instrumento para sim, é um ganho sim para alimentação, é um ganho. Sim, então vale a pena para quem não tem adquirir vale a pena. É um ganho assim, é um ganho muito grande, principalmente para as pessoas que têm aí um diagnóstico já definido de oncologia, né? Porque você evita o alimento tremendamente saturado, né? De uma gordura tremendamente saturada, tá? Porque não vai agregar, Tiago, o valor nutricional para o seu organismo. Nós estamos falando de organismo inteligente. Sim, tá? Porque quando a gente olha lá no rótulo dos alimentos, muitas vezes a gente não entende muita coisa que está escrito lá, né? Ou a própria palavra saturado, sei lá, da nossa cabeça que não é da área da nutrição, a gente não consegue assimilar muito o que é uma gordura saturada, por exemplo, né? A gente vê lá, agora os alimentos são obrigados a colocar aquele alto em alguma coisa, né? Alto em açúcar, alto em açúcar, sódio, tal, né? Só que acaba que sódio fica um nome muito bonitinho, né? Eu acho que era para colocar bem claro, é alto em sal, né? Que as pessoas vão entender o que é. Porque acaba, por exemplo, saturado, né? Eu não sabia que era a questão da temperatura que foi elevado aquele alimento, né? Então, eu acredito que muita gente também acaba olhando para aquilo lá e passa despercebido justamente por não entender essas nomenclaturas também. Por exemplo, transgênico. Agora eu pergunto sincero para vocês que estão assistindo. Quem reparou já na embalagem aquele Tzinho embaixo que está num círculo amarelo e o T preto? Eu acho que as pessoas nem reparam aquilo. Mas é uma indicação de um alimento transgênico, né? Que foi modificado em laboratório. Sim. Né? Isso já foi um ganho muito grande para a sociedade. A indicação. Porque nem isso tinha, né? Não tinha. Essa indicação foi um ganho. Por quê? A partir do momento que você vê, né? Você identificou aquele Tzinho. E aí você sabe, não, isso eu não posso ou não devo. Entende? Mas eu só tenho esse. Beleza, você vai fazer. Porque você só tem ele. Mas você não deveria. Entende? Então, isso foi um ganho muito grande. Sim, sim. A gente estava vendo, né, Thalia, o rótulo de um biscoito dito saudável, né? Que a gente estava vendo lá as especificações dele. Em 100 gramas de consumo, o sódio era absurdo. E se você come ele, você nem sente o gosto do sal. Mas ele tem sódio. Sim. Incrível, né? O sódio é um dos vilões aí que vem aí despontando aí na sociedade com relação ao alimento. Sim, inclusive para a questão de pressão alta, né? Sim. Hipertensão e... A hipertensão, ele é o vilão mesmo. Ele é o vilão. É ele e o açúcar? O açúcar para pressão alta não é tanto. Não. O açúcar mais é o diabetes. Diabetes. E o açúcar, ele é altamente inflamatório, né? Ele provém, no caso da nutrição ortomolecular, ele incentiva o estresse oxidativo. Certo. Né? Nós já temos o estresse oxidativo natural. Né? Que você sai aí, a poluição, você tropeça, tal, e quando você utiliza o açúcar, a tendência é aumentar esse estresse oxidativo, aí ortomolecular. Então até o estresse do dia a dia prejudica. Sim. Rapaz. Por isso que a questão suplementar é uma questão diária, todos os dias. Então quanto mais estressada a pessoa for, mas ela tem que suplementar algo nesse sentido, comparando. Quanto mais estressada ela for, com certeza ela vai desenvolver vários diagnósticos. Entendi. E aí
Recebendo o diagnóstico, ela tem que receber, junto do diagnóstico, o remédio. Aham. Recebendo o remédio, ela precisa, né, tendo assim uma visão, né, um pouco além, ela precisa procurar um nutricionista para suplementar as vitaminas, os minerais que estão deficientes ali. Sim. Nesse caso, então, entra até mais um profissional nessa equipe multidisciplinar, né? Um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, acaba entrando também nessa equipe, assim, para poder... Então, dentro da área oncológica, né, esse profissional já faz parte. Interessante. Já é direcionado o paciente após o diagnóstico, né, dentro da rede dele, ou seja, da municipalidade, ele já é direcionado ao serviço de psicologia. Sim. Porque ele fica totalmente, né, com o diagnóstico de que não tem mais jeito, não vai ser, entende? Sim. Fugindo um pouquinho agora, Edmo, do assunto de oncologia, né, que é o assunto principal desse podcast, mas eu acho que é importante aproveitar que você está aqui para a gente falar sobre isso. Tá muito em alta, já esteve mais, mas agora parece que está voltando, aquelas tal das vitaminas de A a Z que o pessoal compra, né? Tem que suplementar aqui, eu vou pegar um comprimido que tem de A a Z num comprimido só. Isso daí... Tem um fundo de realidade nisso? É possível você suplementar tudo de uma vez só? Ou você precisa ter uma análise mais criteriosa para saber que tipo de suplementação que você precisa? Porque eu vejo que as pessoas, eu preciso suplementar, eu tô meio fraco, eu vou lá e tomo essa de A a Z e tá resolvido. Então, Thiago, o que ocorre? As pessoas, elas... gosta muito de receitinha de bolo. Né? Então, você comprou esse suplemento, tomou para você, foi bom, você vai informar o teu vizinho. Aí teu vizinho, achando-se no direito de ter as mesmas funções fisiológicas e biológicas, compra também. Só que não é assim. Cada um é um. Cada uma pessoa vai receber esse suplemento de uma maneira. Eu, especificamente... não recomendo certos suplementos, principalmente de A a Z. Tá? Porque nem sempre você precisa do A e do Z. Tá? Um dos suplementos que a gente vê aí, é muito comum as pessoas fazendo uma compra ou fazendo uma indicação, é da vitamina B12. Sim. Né? Que a gente vê muito a cianocobalamina. E a gente vê a dificuldade do organismo em fazer a transformação, né? Que na realidade seria muito mais viável e mais fácil para o organismo, que eu volto a dizer, o organismo é inteligente, né? Fazer a metilcobalamina do que a ciano. Então, eu não concordo, eu não acho viável essa suplementação de A a Z, tá? Porque às vezes, dentro de A a Z, o que você tem de zinco, talvez você não precise. Mas por seu organismo ser inteligente, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar. Ele vai eliminar. Tá? Mas aí você pagou aí, talvez, vamos colocar R$10, mas você poderia colocar mais 5 e comprar uma outra vitamina. Sim. Ou manipular um outro suplemento. Isso por isso que eu não concordo muito com essa autossuplementação, eu não concordo com isso. Sim. Existe casos de intoxicação por essas questões de vitaminas, suplementação, sim. E faz tanto mal quanto ela baixa, no caso. Sim, porque o seu carro-chefe é o teu fígado, né? Então é ele que fica sobrecarregado. Entendi. E aí você tem uma série de situações que culmina com prejuízo do seu organismo, do seu corpo físico em geral. Entendi. Então a pessoa tem que ter cuidado. O cuidado é
A prevenção e o cuidado é a chave de tudo, tá? Cuidado na escolha do suplemento, cuidado na autossuplementação, sabe? Eu acho que o cuidado da onde veio, como foi feito, como foi manipulado, isso é muito importante para que você não possa receber um suplemento de origem duvidosa. Pode ser farinha, inclusive, né? Sim, pode ser farinha, com muitas certezas de ser farinha. E aí você está tomando, volta ao consultório e diz assim, eu não consegui, eu não tive êxito. E aí você vê que o suplemento não era suplemento. Porque ele tem um tempo, né? Aí é ortomolecular. Você sabe o tempo que ele vai agir e como aquele gráfico vai aparecer. Já foi estudado por muito tempo. Sim, né? Alguém antes já estudou. Jacques Ménitre já estudou antes isso. Então você tem ali, você tem aquele norte. As pessoas fazem de forma diferente porque querem, mas já tem ali a Bíblia de como você deve seguir para você poder promover, ou ser um agente promotor de qualidade de vida no caso do paciente, seja ele com uma doença oncológica ou com qualquer outra doença, ou somente para ter uma qualidade de vida. Né? Por exemplo, a nutrição ela tem uma vasta área da nutrição, nutrição desportiva, a pessoa quer malhar tal, então tem o seu segmento, né? A cosmologia tem o teu segmento, então eu acho que você não precisa, a internet está aí, tem muita coisa, mas tem muita coisa ruim na internet. Tem que ser com fonte confiável. Tem que ser com fonte confiável, você tem que ver, sabe, os órgãos reguladores, se está tudo ok. Eu, quando indico a suplementação, normalmente, antes eu pesquisei como ela agiu, quais foram os benefícios, qual foi o retorno que ela deu ao paciente, em quanto tempo isso deu, porque dentro da oncologia, ela tem uma finalidade. Dentro da ortomolecular, é outra finalidade. Então, ela tem que dar outra resposta. Não existe uma pessoa que está fazendo ortomolecular, uma campanha ortomolecular, que não dê uma resposta no tempo especificado dentro da dieta, da morfologia. Não existe isso. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. A pessoa que está assistindo nosso No Ar Podcast aí quer ter uma consulta com você, seja oncológica ou ortomolecular, como que faz para entrar em contato? Onde que a pessoa te encontra? Fala um pouquinho pra gente. Então, Thiago, tô no consultório, né? No telefone... Pode falar, fica à vontade. 2269-8139-1607, né? Espaço Saúde e Bem-Estar. Fica ali na RJ 116, 404, Jardim Ornelas. Né? E o Instagram, né? Que é DR José Edmo. Isso aí, Dr. José Edmo, né? É só procurar lá que acha tudo bem fácil. Acha facinho, e a gente está aí para poder promover uma qualidade de vida. O intuito é a promoção da saúde. Com responsabilidade. Perfeito, perfeito, muito bom. E desejo muito sucesso de verdade, né? Que informações aí muito úteis para a gente partilhar com as pessoas, né? E com certeza edificar também o nosso conhecimento sobre a área, que é como eu falei, muitas vezes essas coisas passam tão batidas na nossa correria do nosso dia a dia que as pessoas só param para pensar quando o problema bate na nossa porta. Sim. Sendo que ainda é a melhor forma de tratar ainda é prevenir, né? Prevenir. Então, se a gente puder ter esse cuidado agora para que a gente não tenha um problema maior lá na frente, que a gente faça, né? A profilaxia é o melhor remédio. Com certeza. É o melhor remédio. Depois que você se instalou, depois que apareceu,
Não adianta ficar nervoso, não adianta querer que as coisas se resolvam do dia para a noite. Já está ali. Sim. Aí é você seguir o fluxo normal de todo o processo e fazer o tratamento. Mas a profilaxia, a prevenção, ela é o melhor caminho para toda e qualquer situação na vida do ser humano. Toda. Né? O homem, o mais comum é a próstata, a mulher, o mais comum é a mama, mas nós estamos falando dos comuns. Tem aí as exceções, tá? Então, existem outras doenças que precisam ser vistas, que hoje os adolescentes já estão carregando, né? A obesidade, a diabetes, a ansiedade, né? A depressão, a automutilação. Então, são situações que toda ela, com prevenção, você consegue um ótimo resultado. Com observação, quem melhor do que eu para conhecer o meu corpo? Verdade. Então você sabe, é algo que não acontece sempre, algo, olha, toda vez que eu vou ao banheiro eu estou com um gotejamento. Olha, o que é isso? Porque eu estava muito apertado? Não, né, sua bexiga já está te dando algumas informações. O teu organismo já está te acendendo uma luzinha. A mulher, o autoexame, né? O adolescente é a verificação, né? Hoje a gente tem aí também despontando aqui no estado a questão da diabetes infantil, né? que está crescendo, e não sei se crescendo por comodidade, né? Porque é mais fácil você dar um biscoito, é mais fácil você dar um açúcar, né? Hoje as pessoas têm acesso ao açúcar refinado. Eu não gosto de açúcar refinado, eu gosto do açúcar cristal, se tiver que usar que seja o cristal, ou então o orgânico, né? É o ideal do real, entendeu? Então, existe algumas situações, Thiago, que não acontece assim, aconteceu naquele momento, no dia 10 aconteceu. Não, ele veio sinalizando até o dia 10. Tá? A única coisa que eu acredito que aconteça assim, de momento, mas a pessoa vai se sentindo, é a questão do mal súbito. Que deu, acabou. Mas você vai sentindo um mal-estar. Acredito que deva ser, né? Não estou legal. Então, tirando disso, o resto tudo dá sinal ao teu organismo. Tudo informa. Seja você com... eu estou com zinco baixo, estou com potássio, estou com magnésio baixo, o teu organismo vai estar falando. Agora, claro, evidente que o profissional que vai estar te acompanhando, ou que você vai até o consultório dele, ele tem que ter essa sensibilidade, né, essa expertise de conhecer esse caminho, porque isso aí é a nova área de saúde, né? Qualidade de vida, você viver com a doença que você foi diagnosticado, você ter vida, ter qualidade de vida. Perfeito. Porque normalmente as pessoas não têm, né? Perfeito, muito bom, muito bom. Com certeza aí conhecimentos assim que agregam na nossa vida. E você sabe que está sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast, né? Você já faz parte aqui da nossa casa, né? Já tem o 3º episódio com a gente, então muito legal, de verdade. E com certeza foi um podcast para agregar na vida de muitas pessoas. Então te desejo muito sucesso, tá, Edmo? Que continue aí caminhando aí, ajudando muitas pessoas com o seu conhecimento, com o dom que Deus te deu. Tiago, eu que agradeço a você, a sua equipe. Volto a falar, é uma equipe pequena, mas é uma equipe maravilhosa. Eu acredito, não é sardinha, mas eu acredito que todas as pessoas que passam por aqui se sentem acolhidas, né? E com certeza isso dá trabalho espiritual, dá trabalho físico, né? Porque são várias energias, né? Então eu desejo para você e sua equipe tudo de melhor, tudo de bom, muita paz, muita saúde, que tudo de que vocês façam seja iluminado. Amém, amém, a gente recebe. E galera, fica ligado com a gente que a gente tem podcast aí na nossa semana e você pode acompanhar todas as novidades no nosso Instagram, @noar
Podcast. Só procurar lá, bem fácil, você acha a gente. Thalia, obrigado também pela operação de sempre aqui nos bastidores do nosso podcast. Gente, agradecendo também SAF Assistencial, Free Online, Soneca Colchões, grandes parceiros aqui do nosso Noar. Valeu, um beijo no seu coração e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.